Nome de Luciano Rodrigues é ventilado no Vasco. Vamos trazer aqui as informações de... Será que pode vir jogar no Vasco? Destaque do Mundial Sub-20 pelo Uruguai? Será que o jogador do Liverpool do Uruguai vai vir? Olha, ele assinou recentemente com o mesmo empresário do João Vitor que fechou com o Vasco. Vamos falar também sobre a chegada de João Vitor e a expectativa. O Vasco vai jogar 2 vezes no mesmo dia em 2 ocasiões. Qual será o time que vai estar lá? E as transmissões para o jogo do Série Rio de la Prata e para o Carioca que ainda não está definido. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de Vasco da Gama. A gente falou ontem aqui sobre a chegada do João Vitor, né? Fizemos uma análise do João Vitor, inclusive está aqui no nosso canal. Depois desse vídeo você pode ir lá, tem uma análise completa, tem comparação com os jogadores do elenco atual do Vasco. É um jogador que vai chegar com um contrato de 5 anos ao Vasco. O jogador é representado pelo Paulo Pitombeira, é o representante, o jogador inclusive já está se despedindo, a sua esposa já está seguindo o Vasco, uma operação que chega em torno a 6 milhões de euros, sendo uma das maiores contratações do Vasco, a segunda maior contratação da história, podendo chegar a 8 milhões com bônus, e chega para ser um zagueiro para compor o lado direito do Vasco, né? Buscando compor o lado direito. A gente fez análise na análise, você entendeu, né? Um zagueiro que sabe fazer muito bem suas coberturas, tem uma boa saída de bola pelo lado direito, é um jogador que é interessante para esse esquema de jogo adotado pelo Ramon Dias, onde seus zagueiros participam bastante da saída, que precisa ter coberturas pelos laterais que sobem bastante. Então João Vitor chega ao Vasco. Hoje outro nome que aí está aliado ao Paulo Pitombeira, recentemente ele assinou com o Paulo Pitombeira para ser o seu representante, é o Luciano Rodrigues. Nosso amigo Matito trouxe essa informação, e aí a gente foi buscar também, né? O Matito falou que o Vasco é um dos nomes, é das equipes para o Luciano Rodrigues, que é um jogador que foi destaque, um atacante, meio atacante, um ponta, vamos dizer assim, um cara que joga ali pela frente, muita qualidade, foi um dos destaques daquele Uruguai do Sub-20, né? Jogador que demonstrou muita qualidade, é do Liverpool do Uruguai, o seu nome já tinha sido ventilado no Vasco há um tempinho atrás. O Matito disse que ele tem essa vontade de estar no Vasco. Recentemente, ele assinou com o Paulo Pitombeira, que é o representante também do João Vitor, foi com quem o Vasco fechou o negócio há pouco tempo. Nosso amigo Matias Torres trouxe essa informação. O que a gente pode saber é o seguinte sobre Luciano Rodrigues, jogador de muita qualidade, jogador jovem, jogador que foi destaque, como eu falei, do Sub-20, mas é o seguinte, o PSV, que é um time holandês, tem um interesse na contratação do jogador. Porém, não fizeram ainda uma proposta. Só sondagem, só demonstração. Olha, a gente pode dar tanto para o jogador. Dizem-se no Uruguai que a pedida por ele seria 12 milhões de euros. 12 milhões de dólares. Não lembro agora. Me perdoe, né? A gente se passa às vezes nessa situação de dólares e euros. Mas que poderia haver uma proposta superior do PSV. O que é que acontece nesse momento? Se o PSV chegar com uma proposta para o Luciano Rodrigues, que ele quer jogar na Europa, vai ser difícil o Vasco ganhar essa concorrência, só se o Alexandre Matos for muito bom. Se não, há uma conversa aí para poder o Paulo Pitombeira chegar a um acordo com o Alexandre Matos para que ele possa ser jogador do Vasco. Essa é a situação do Luciano Rodrigues hoje. É um jogador muito promissor, um jogador que tem números espetaculares. Sabemos que vem de uma liga que não é tão qualificada quanto a Liga Brasileira. A Liga Brasileira hoje é a melhor do futebol sul-americano, não tem para onde correr. A Argentina não consegue ter o mesmo poderio tático, também financeiro, a questão coletiva. As equipes, inclusive equipes da Série B, têm conseguido tirar jogadores de times
de primeira divisão do futebol sul-americano em si. Então, cara, o futebol brasileiro hoje está no nível acima. Mas, dentro daquela amostra que ele joga dentro do Uruguai, na amostra que ele teve dentro de jogadores da sua idade, dentro do sub-20, ele foi muito bem. É um jogador de muita qualidade e tem tudo para render. Lembrando que o Vasco também demonstrou aí uma sondagem pelo Aravena. Eu hoje vejo o Luciano Rodrigues mais preparado que o próprio Aravena. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver se isso vai rolar negócio, se isso vai render. A gente sabe como é o mercado da bola, que rola muita especulação. Às vezes você fala assim, olha, o cara tá sendo alvo do Vasco. Isso faz outras equipes olharem. É muito importante também pensar nisso, valorizar uma negociação e tudo mais. Mas hoje as informações do nosso amigo Matito, ou Matias Torres, é que o jogador tem interesse de jogar no Vasco, porém, a gente pôde saber que há essa situação do PSV. Se o PSV não concretizar essa proposta, o jogador pode pintar no Gigante da Colina. Agora falando sobre início da temporada, o Vasco já se apresenta no dia 6, dia 8 deve ir para Punta del Este. O Vasco vai jogar um torneio chamado Série Rio de la Plata. Nesse torneio, o Vasco vai jogar no dia 18 contra o San Lorenzo, equipe que já foi do Ramon Dias também, e encerra a sua participação jogando contra a equipe do Deportivo Maldonado. Quem não lembra do Deportivo Maldonado, que tinha diversos jogadores aí que eram vinculados ao Deportivo Maldonado, é um time de empresários que também está no Uruguai. A curiosidade é que os dois jogos serão em dias que o Vasco jogará também pelos estaduais, ou seja, Léo vai ter que se desdobrar aqui, né? Dia 18 e dia 21, porque mudaram o jogo do Vasco contra o Boa Vista para o dia 18. Então teremos dois jogos do Vasco no mesmo dia, com possibilidade até de ser 2 jogos do Vasco no mesmo horário. Aí, meu irmão, vai ter que escolher o principal para assistir. Mas o Vasco joga nesses 2 jogos, nesses 2 dias. O que acontece? O jogo da Série Rio de la Plata, a priori, ele terá transmissão do Star Plus. O Star Plus deve fazer essa transmissão. O Vasco ainda não definiu aonde passará seus jogos como mandante do Campeonato Carioca. O Vasco não aceitou a proposta da Brax, não aceitou a proposta da Band, que também é para transmitir no Gold, na Band News. O Vasco não aceitou. Então, nesse momento, os jogos do Vasco como mandante ainda não tem um local definido. Muito provavelmente, se o Vasco não acertar, vai para a Vasco TV. E sabe, a 77 tem essa experiência de transmissões. Para quem não sabe, o Brasileirão Play, que mostra aí os jogos do Brasileirão para muitas países, para outros países, na verdade, é da 77 Partners, faz parte do grupo da 77 Partners. Então vamos ver aonde passará esses jogos do Carioca. Mas se botar no mesmo horário, meu irmão, a gente vai ter que acompanhar o jogo do time principal, que obviamente é o time que a gente está observando. Ainda também não está definido quem comandará o time, e muito provavelmente o Vasco não levará todos os jogadores para o Uruguai. Os jogadores que ficarem vão jogar esse campeonato carioca. Então é isso, tamo junto,